Existe uma pergunta que o futebol ainda não conseguiu responder. Afinal, quem realmente manda? De um lado, Vinícius Júnior, decisivo, provocador, amado por uns e criticado há anos como o herdeiro do futebol. Mas agora tem um detalhe. A próxima Copa pode mudar tudo. Será que o Brasil finalmente terá um novo rei? Ou o Mbappé vai continuar dominando o mundo? Hoje, a gente vai comparar a trajetória, os números, os momentos decisivos e tentar responder uma pergunta que já está dividindo torcedores. Quem realmente manda? Enquanto Mbappé crescia na França sendo chamado de fenômeno, do outro lado, um garoto chamado Vinícius Júnior sonhava sair da periferia e conquistar o futebol. Existe uma pergunta que divide o futebol ao meio. Não é sobre táticas, não é sobre clubes, não é sobre dinheiro. É sobre algo muito mais primitivo do que isso. Quem é o melhor jogador do mundo? E a resposta depende de qual história você escolhe acreditar. Bondy, uma cidade a 11 quilômetros do centro de Paris, mas que poderia estar a anos-luz de distância. Enquanto a Torre Eiffel brilhava para os turistas, enquanto os restaurantes do centro serviam vinho e arte, Bondy existia num silêncio diferente. O silêncio de quem foi esquecido, de imigrantes africanos que construíram a França moderna com as próprias mãos e receberam em troca as sobras. Foi aqui que Kylian Mbappé abriu os olhos para o mundo. 1998, o ano em que a França ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez, como se o universo já estivesse anunciando alguma coisa. O pai, Wilfried, era treinador de futebol de base. A mãe, Faiza, havia sido jogadora de handball de alto nível. Geneticamente, Kylian já havia nascido com uma vantagem cruel sobre o resto do mundo. Mas genética não explica tudo. Aos 6 anos, Kylian já era diferente. Não apenas mais rápido, não apenas mais habilidoso. Ele entendia o jogo de um jeito que crianças da sua idade simplesmente não conseguiam. Como se o futebol fosse um idioma que ele já falava fluentemente, enquanto os outros ainda aprendiam o alfabeto. Aos 12 anos, o AS Mônaco bateu a porta da família Mbappé. Aos 12 anos, Wilfried recusou. Quis que o filho crescesse com calma, que tivesse infância, que fosse gente antes de ser jogador. Mas o talento de Kylian não aceitava esperar. Aos 14, Real Madrid e Chelsea já monitoravam cada passo dele. Aos 16, assinou seu primeiro contrato profissional. Aos 17 anos, 1 mês e 6 dias, estreou pelo Mônaco no campeonato francês. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Do outro lado do Atlântico, numa cidade diferente em quase tudo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Se Bondy era esquecida pela França rica, São Gonçalo era ignorada até pelo próprio Rio. Uma cidade de quase 1 milhão de pessoas que não aparecia nos cartões postais, não aparecia nos guias turísticos, não aparecia em lugar nenhum. A não ser nas estatísticas de violência. Foi aqui que Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior nasceu, em julho de 2000. Em uma família simples, com uma avó que vendia água na beira da estrada para ajudar no sustento. Com um pai que trabalhava o dia inteiro e voltava para casa com o suficiente para não faltar comida. Não havia academias de futebol na esquina. Não havia estrutura. Não havia rede de proteção. Havia rua. Havia bola. Havia um menino que driblava qualquer coisa que aparecesse na frente. Postes, pedras, outros garotos que eram maiores, mais fortes, mais velhos. Ninguém ensinou Vinícius a driblar. Ele simplesmente sempre soube. O Flamengo o encontrou aos 11 anos. Não foi difícil de achar. Ele brilhava demais para se esconder. Mas o caminho que veio depois
não era glamouroso. Vinícius deixou a família, deixou São Gonçalo, deixou a avó, o pai, os amigos, as ruas que conhecia de cor. Foi morar no alojamento do Flamengo ainda criança. Num quarto compartilhado, longe de tudo que amava, num mundo que não era o dele. Quantas noites aquele menino chorou sozinho, sem que ninguém visse? A gente nunca vai saber. O que sabemos é que ele ficou, que ele treinou, que ele cresceu e que em 2017, com apenas 17 anos, o Real Madrid pagou uma quantia que quebrou todos os recordes do futebol brasileiro para trazê-lo para a Espanha. 180 milhões de euros pelo menino de São Gonçalo, que vendeu sonhos antes mesmo de vender qualquer coisa. Agora imagine, você tem 17, 18 anos, chega numa cidade que não fala a sua língua, num clube que é o maior do mundo, num vestiário com Sérgio Ramos, Modric, Benzema, homens que já conquistaram tudo que existe para conquistar no futebol. E você ainda está crescendo. Vinícius enfrentou o que poucos jogadores enfrentam: a crueldade do julgamento precoce. Disseram que ele não sabia finalizar, que era só frescura, que o dinheiro tinha sido mal gasto, que o garoto prometedor era só isso, uma promessa que não se cumpriria. Nas arquibancadas de estádios europeus, em pleno século XXI, torcedores fizeram gestos de macaco para Vinícius Júnior. Gritaram palavras que não merecem ser repetidas. Tentaram apagar um ser humano usando o ódio mais primitivo que existe. E Vinícius dançou. Não por provocação, não por desrespeito, mas porque a dança era dele. Era do Brasil, era da sua identidade, era tudo aquilo que eles queriam que ele escondesse e que ele se recusou a abandonar. Cada gol comemorado com dança era uma resposta, uma declaração, uma resistência silenciosa que dizia mais do que qualquer discurso poderia dizer. Enquanto isso, em Paris, Kylian Mbappé vivia um peso diferente. Não o peso da rejeição, o peso da expectativa absoluta. Desde os 17 anos, o mundo decidiu que ele seria o próximo Messi. Esse tipo de expectativa tem um custo. Em 2018, com apenas 19 anos, Mbappé jogou a Copa do Mundo na Rússia. Marcou 4 gols, levantou o troféu. Tornou-se o segundo adolescente da história, depois de Pelé, em 1958, a marcar numa final de Copa do Mundo. Pelé, 19 anos, 1958. Mbappé, 19 anos, 2018. O universo estava dizendo algo alto e claro. Mas mesmo com toda a glória, havia algo que faltava. Uma final de Champions League. Um clube que fosse digno da sua ambição. Uma história que fosse completamente sua. Não do PSG, não da sombra de Neymar, não dos bastidores de Paris. E em 2024, depois de anos de negociações, de rumores, de idas e vindas, Mbappé finalmente assinou com o Real Madrid, o clube dos seus sonhos de infância. O mesmo clube onde Vinícius Júnior já era dono da camisa 7. O que acontece quando dois fenômenos dividem o mesmo vestiário? Então voltamos à pergunta original. Qual dos dois é maior? Mbappé, com sua velocidade sobre-humana, sua frieza de assassino na área, sua Copa do Mundo conquistada antes dos 20 anos? Ou Vinícius, com seus dribles impossíveis, sua resiliência de quem sobreviveu a tudo que o mundo jogou contra ele, seus 2 títulos de Champions League pelo maior clube da história do futebol? A resposta honesta é que talvez essa pergunta esteja errada. Porque o que estamos vendo não é uma competição entre 2 jogadores. Estamos vendo 2 narrativas humanas que chegaram ao mesmo palco por caminhos completamente opostos. E o futebol, esse esporte que é jogado com os pés, mas sentido na alma, teve a grandeza de abrigar os 2. E a história ainda não acabou.
E enquanto ela não acabar, a gente vai continuar aqui, olhando, esperando, torcendo. Porque quando dois gênios dividem uma era, o mundo fica pequeno demais para conter tudo que tá por vir. Se você está curtindo o nosso canal, clica no sininho, curta e compartilha. E não esqueça de deixar nos comentários quem manda melhor nos campos. Nos vemos nos próximos vídeos.